Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, nossa entrevista, podcast, chame do jeito que quiser. A gente chama carinhosa de Homens Entrevista e todo episódio, todo momento aqui a gente tem algum convidado especial. E hoje a gente vai conversar com o Gabriel. Eu não vou falar, você já clicou aqui, você já sabe que é o Gabriel, você já sabe qual é o cargo dele, mas a gente vai ouvir a história do Gabriel, a gente vai saber como ele estudou, o que, que ele fez de bom, o que, que foi legal, enfim. Então eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Um pouquinho antes de a gente começar aqui a entrevista, ele já estava antecipando um pouquinho do que como foi e tenho certeza que vai ser muito legal. Gabriel, cara, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. É uma honra poder. Você falou que era uma honra estar aqui, mas eu quero dizer em primeiro lugar aqui publicamente que é uma honra nossa, né? Poder ter você aqui. E tenho certeza que vai ser bem legal. Vou te passar a palavra para você fazer aquela saudação e aí eu volto para fazer já a primeira pergunta. Perfeito. Então, João, é uma alegria enorme para mim estar aqui. Saúdo o pessoal de casa também. Mas para mim é especial estar aqui contigo, porque lá em 2015 comecei a estudar para concurso com ênfase, vi as entrevistas, os depoimentos das pessoas que tinham passado pelo ênfase e sonhei um dia estar aqui nesse momento contando meu depoimento. Pô, muito legal, cara. Obrigado. Muito bacana. Vamos lá, Gabriel. Cara, você é procurador da República, né? E eu vou fazer uma série de perguntas só para você entender, aí você pode desenvolver. Cara, o que que te levou a fazer direito? Quando você começou a fazer direito, você já tinha sonho de fazer algum concurso público? Ou isso foi uma coisa que surgiu depois? O sonho do Ministério Público Federal já estava presente lá na graduação? Ou isso surgiu durante os estudos? E como é que foi isso? Você advogou, não advogou? Você foi direto para o estudo para concurso? Levou quanto tempo para passar? Enfim, conta aí um pouco dessa tua jornada, dessa trajetória, desde lá da faculdade até chegar aqui. Legal. É muita coisa, né? Mas vamos começar do começo. Eu, com 17 anos, 16 anos, eu estava pensando ainda no que eu ia fazer da vida, porque o plano A, que era ser jogador de futebol, não deu certo. E aí eu falei, eu não tenho o talento de um Ronaldinho Gaúcho, e tal, eu vou pensar na minha vida. E aí comecei a refletir sobre as profissões e a questão do direito veio como uma necessidade de querer viver num mundo mais justo. E aí eu pensei, como é que eu posso participar disso, né? De uma transformação para que o mundo possa ser mais justo. Nada melhor do que estudar, né, o direito, porque tem uma vinculação muito próxima com a ideia de justiça. E aí eu, naquela época, comecei a pesquisar na internet, né, as profissões, e não me identifiquei com nenhuma, cara. Nenhuma. Não queria ser advogado, não queria ser juiz, não queria ser nada. Aí eu vi um cargo muito interessante que era o de Procurador-Geral da República. Eu nem sabia o que era, mas eu vi as atribuições, eu falei, caramba, que cargo legal. Aí eu falei, vou fazer direito para ser esse cara aí. Mas depois eu mudei de ideia, nem sabia mais o que era, na verdade, né? E aí eu entrei com uma ideia muito vaga do que era o MPF, por conta da figura do PGR, né, por causa das acusações penais contra políticos grandes, né? E aquilo, naquela época, uma época de 2008, assim, meio que fez minha cabeça de que era uma posição que podia resolver as coisas, né? Eu já até tenho uma opinião diferente sobre direito penal, mas naquela época aquilo me era, me era importante. E aí eu entrei na faculdade com uma ideia de Ministério Público Federal, mas muito ainda vaga. E durante a faculdade eu me encantei por uma profissão. Fiquei apaixonado por uma profissão que era de defensor público. Aí eu comecei a querer ser defensor público. E aí eu fui estagiar na Defensoria Pública do Estado do Rio. E não foi nada do que eu achei que seria. Achei que essa atuação em processo individual
ela é uma atuação muito importante para as pessoas, mas que não muda as coisas de forma macro, sabe? Você fica ali enxugando gelo, é um caso, outro caso, os problemas graves continuam. E aí a Defensoria Pública, naquele momento, ainda estava brigando para poder ter a legitimidade coletiva, que depois consolidou, mas mesmo hoje ainda não são todos os defensores que têm legitimidade coletiva, tem que ter uma certa posição lá dentro. E aí aquilo me desestimulou, sabe? E aí eu fiz prova para estagiar no MPT, no Ministério Público do Trabalho. Aí no MPT eu me apaixonei pela matéria de processo coletivo. Ali eu entendi o que eu queria da vida. Eu queria trabalhar com tutela coletiva, porque eu achava que era mais eficiente em um único processo você conseguir resolver a vida de várias pessoas. Só que a matéria trabalhista, ela se tornou muito enfadonha para mim, né? Aquele mundo trabalhista, justiça do trabalho, MPT, só aquilo. E eu gosto de variar, gosto de estudar mais coisas. E nesse tempo eu comecei a pensar em monografia e eu estudei na UERJ, com o professor Nilo Batista, Daniel Sarmento, são professores que formaram a minha posição jurídica, fizeram a minha formação jurídica, e eu decidi fazer a monografia em direito indigenista. Estudei o caso Raposa Serra do Sol com o professor Daniel Sarmento, que era procurador da República. Cheguei a visitar uma aldeia indígena em Paraty, tive uma vivência também ali perto com a aldeia Maracanã, que era um movimento de indígenas urbanos ali, e me encantei com a matéria indígena e fui pensar como é que eu posso trabalhar com direito indigenista, e era o MPF a resposta óbvia, além de eu me inspirar na figura do Daniel Sarmento, que me acompanhou na graduação, na monografia, visitei ele no MPF, conversei com ele sobre a carreira do Ministério Público, e em um momento ele falou para mim assim, olha, você tem que passar bem, porque se você passar mal, você vai lá para o norte. Hoje em dia, qualquer pessoa vai para o norte, né? Na É. época dele, ainda tinha chance de ficar no sudeste. Mas eu respondi para ele que era isso que eu queria, porque eu queria conhecer o Brasil, eu queria conhecer essas regiões mais longínquas, né, do sudeste. E hoje eu estou em Rondônia, né? Hoje eu estou em Porto Velho, na região amazônica. Aí, desse momento em diante, eu decidi que eu ia querer fazer prova para o MPF. O MPF era a minha vocação. Não só pela questão criminal, que tinha persecução criminal de crimes mais importantes, né, os crimes federais, de maior repercussão, que depois minha visão foi até mudando mais para o processo coletivo, mas por trabalhar com a matéria indígena, né, depois também a matéria ambiental, matéria que eu super me identifiquei também, e comecei a focar no MPF. E aí eu saí da faculdade, conversei com minha família e pensei que, olhando a trajetória de outras pessoas, pensei que ficar um tempo parado só estudando era uma estratégia boa para otimizar as minhas chances. E, graças a Deus, minha família tinha condições de me segurar um tempo só estudando. E foi o que a gente fez. Aí eu comprei o curso do ênfase, é por isso que eu tenho a honra de estar aqui hoje. Aquele curso extensivo de Procurador da República, Juiz Federal, e foquei ali em fazer meu material, né? Eu ouvia as aulas, as suas aulas, João, a aula do Eric, da Isabela, de vários professores, peguei as dicas ali, e aí eu resolvi que eu ia montar o melhor material possível. E aí eu comprei cadernos, né, de manuscritos e fiquei manuscrevendo as aulas. Como eu te falei antes da nossa reunião, eu uma aula de 3 horas eu assistia às vezes em 9 horas, porque eu assistia a aula parando, anotando cada espirro do professor, e o professor mencionava um artigo, eu ia, abria o artigo, lia o artigo e copiava o artigo. O professor mencionava um julgado. Cara, eu ia, parava a aula, abria o julgado, lia todo o julgado e copiava um trecho do julgado. Foi um ano e meio assim, muito cansativo, minha mão ficou cheia de calo. Eu fiz 23 cadernos completíssimos.
E ao longo desses 8 anos, foram 8 anos, eu atualizava o caderno praticamente todo mês com jurisprudência, com lei nova. Apaguei várias vezes e foi um material que eu fui fiel ao material. Eu fui leal a esse material até o fim. E foi ele que me carregou até o cargo de Procurador da República. Foi esse material sendo atualizado. E o bom, assim, hoje não recomendo ninguém fazer isso que eu fiz. Eu fiquei um ano e meio que poderiam ser alguns meses, mas me agregou muito porque essa minha forma de montar o material já era um estudo, uma revisão em si. E quando eu terminei o curso do ênfase, eu fiz duas provas. Eu fiz uma prova do TRF2, de juiz federal, e uma prova do MPF, a do 29º. A prova do MPF, essa prova me marcou, por quê? Nesse momento, eu era muito obcecado. E aí, eu acho que tem um problema, assim, que os concurseiros precisam evitar. Eu era muito obcecado com o MPF. Eu acordava 6 da manhã, às vezes antes, falando assim, MPF, MPF. O nome do meu despertador era MPF. Uma vez minha esposa perguntou se entre ela e o MPF, quem que eu escolhi? Eu escolheria o MPF. E aí eu era muito obcecado no MPF e isso gerou uma pressão que eu não desejo para ninguém. E essa pressão me prejudicou. Porque eu fui para a prova, o João, do 29º concurso, tinha treinado muito em casa, mas na prova eu não terminei a prova. Faltando 20 minutos para a prova terminar, faltavam 20 questões. Quando me deu um clique assim, que eu não ia conseguir terminar a prova, cara, eu comecei a chorar na prova. Comecei a chorar Caramba. na prova. Aí eu falei, pô, vou rasgar essa prova aqui porque eu não quero passar por essa humilhação. Mas eu fui lá e entreguei a prova. Mas me marcou, porque eu me senti humilhado nessa prova. Eu já sabia que era uma prova muito difícil, talvez a mais difícil do Brasil. Se comentava isso na época. E era um carro que eu queria muito. E era uma prova só, no Brasil inteiro. E sabe-se lá quando ia abrir de novo. E realmente, demorou 6 anos para abrir de novo. 6 longos anos. Então, aí eu fui fazer a prova do TRF2, pô, com sangue nos olhos, com ódio no coração. E eu passei para a segunda fase. E o bom do ênfase, só continuando o que eu ia falar, é que eu terminei o curso e eu passei em todas as provas de primeira fase de juiz federal que eu fiz. Eu nunca fui eliminado na primeira fase de juiz federal. Na segunda fase é outra história. Mas na primeira fase eu posso ter essa honra de não ter sido eliminado. E eu entendi depois por quê. Porque a primeira fase de juiz federal, ela tem uma relação candidato-vaga melhor do que a estadual, né? A estadual são 26, 27 tribunais, concorrência amplíssima. E a federal hoje são 6, na época eram 5 tribunais. Então, era menos gente, era um pouco menos difícil passar da objetiva. Na segunda fase, eu acho que a federal é mais difícil que a estadual, tá? Mas eu vou chegar lá. Aí, eu fui passando de primeira fase para as segundas fases. Na provas estaduais, de juiz estadual, MP, defensoria, eu passava, mas também reprovava. Tinha um bom desempenho, mas também tinha algumas reprovações em provas objetivas, até porque o meu foco não era a matéria estadual no início. Eu tive que migrar para a estadual depois. E aí eu comecei a empacar na segunda fase. Comecei a não conseguir passar da segunda fase. Eu acho que eu fiz mais de 20 provas de segunda fase. TJ Ceará, TJ é, Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Sul não fiz. São Paulo fiz três vezes segunda fase. Rio, enfim, não conseguia passar. E TRF, eu fiz vários TRFs também. Passava na segunda fase do TRF, brecava o 3 e o 2. Eu fiz 2 vezes o 2, uma vez o 3 e não passei. Aí começou a bater uma certa angústia, sabe? Que já eram quase 5 anos de estudo e eu não tinha nem batido na trave. Aí, cara, tive que ouvir uma frase que me marcou assim negativamente até hoje, me marca até hoje, de um familiar meu, não vou falar quem, falou assim, cara, tu tá amaldiçoado. Eu tive que ouvir que eu tava amaldiçoado, cara. Caramba. E Cara. aí, nesse meio tempo que eu não tava passando em nada,
Eu já advogava, né? Fiquei um tempo parado, mas comecei a advogar também por conta própria. E graças a Deus também consegui ir tendo uma renda satisfatória com a advocacia. Acabei abrindo um escritório nesse tempo, porque eu não podia também ficar parado só estudando. E cheguei a ter uma vida boa com a advocacia no final dos meus 7, 8 anos. Mas também continuei a estudar e fazer concurso. A questão é que, no início, quando você está muito fresco da faculdade, você precisa de mais tempo de estudo, mais horas por dia para poder chegar num nível bom. Quando eu cheguei nesse nível de competitividade, depois eu só tive que ir ajustando. Aí você consegue conciliar melhor com o trabalho. Então, eu até dou uma dica para a galera que começa hoje, que é o seguinte: se você puder ficar um ano parado, estudando, para você dar um salto de qualidade, faça isso. E depois você concilia com o trabalho. Que aí você precisa de menos horas de estudo por dia para dar uns ajustes. Que aí você consegue se colocar num nível de competitividade e se manter nesse nível. Que foi o que eu fiz ao longo desses 8 anos. E aí, eu comecei a tentar reavaliar a minha estratégia de estudo para a segunda fase. No início, eu tenho uma falha assim, de personalidade que eu sou muito confiante, essa confiança às vezes beira a arrogância. E eu aprendi isso também nesse momento, porque eu fiz uma boa faculdade, era um bom aluno, sempre estudei muito na faculdade e achei que eu ia passar rápido. Não passei. E eu começava a dar desculpas para não passar na segunda fase. Eu achava que era o examinador, estava errado. O examinador, pô, não viu o que eu escrevi e me deu uma nota ruim. Fui injustiçado. Só que, cara, eu era muito injustiçado. Comecei a entender que não era o problema, não era o examinador, né? Era eu. Quando eu entendi que o problema era eu, aí eu comecei a reavaliar o meu método de estudo. Primeira coisa que eu notei que eu estava fazendo errado. Cara, eu tava querendo estudar todo edital. Eu pegava o edital e ia marcando o edital, pô. Isso é loucura. Aí eu comecei a pegar o quê? Mapa da banca. Quando eu comecei a pegar o mapa da banca, os estudos de banca, às vezes eu mesmo estudava a banca, pegava três colegas do concurso, montava um grupo de WhatsApp, cada um estuda três examinadores, faz um dossiê, compila os artigos, faz resumos, e a gente vai ter material da banca. Aí eu comecei a dar um salto de qualidade tremendo. Foi aí que eu cheguei na prova oral de São Paulo, que aí é outro marco na minha trajetória foi a prova oral de São Paulo, de Juiz de São Paulo, em 2019. E assim, tava tudo certo, né? Minha confiança ali instalando, pessoal escolhendo já comarca e estudando para a prova oral, treinando, fiz até um curso de oratória, mas infelizmente não foi dessa vez, né? Eu até acho que eu fiz uma boa prova oral, mas na oral tem outras questões que têm que ser ponderadas, que não jurídicas, que não orais, né? Não de eloquência, que acabam contando. E fui reprovado. Foi uma reprovação muito dolorosa, velho. Muito dolorosa. Depois de 5 anos de estudo, já trabalhando como juiz leigo, eu era juiz leigo nessa época, no Rio. Fui juiz leigo em Petrópolis, no Rio. Essa reprovação me jogou no chão, cara. Fiquei em cacos, fiquei quebrado, fiquei destruído. E era assim, final de dezembro, já ia pro Natal, eu ia ter que ir pra festa de família falar que eu não passei. Aí até para me poupar, velho, eu não fui pra nenhuma festa de família. Tá louco, cara. Aí eu ia sofrer muito. Aí eu fiz uma viagem, né, sozinho e espareci, minha família ficou preocupada comigo. Mas foi importante para eu juntar os meus caquinhos ali, né? Tive que me reconectar comigo mesmo. Uma reprovação na prova oral é uma coisa que testa a sua saúde mental. Isso é uma coisa que tinha que ser também observada até pelo Estado, né? Pelos órgãos públicos de saúde que coloca o candidato de concurso público numa sinuca na vida que pode levar pessoas a cometer tragédias. E eu cheguei longe disso, mas foi um momento de uma tristeza tão densa que foi muito difícil sair. E aí, em 2019, eu me reconectei, comecei em janeiro, comecei a advogar mais forte, comecei a trabalhar também mais.
e falei, 2020 vai ser o meu ano. Veio a pandemia. Pandemia. Caramba, cara. Bicho, foi outra queda. Foi outra queda, porque a pandemia pegou todo mundo. E depois conversando com as pessoas que se formaram em 2019, 2018, essas pessoas que estavam mais frescas tiveram uma alta de rendimento enorme na pandemia. Eu não, eu Claro. tive uma caída. Porque eu estava já em declínio, não consegui manter o ritmo de estudos, eu achava que eu ia morrer qualquer hora, pô, vou ficar estudando. E aí, 2021, quando os concursos voltaram, eu só tomei pau. TJ Paraná, TJ Goiás. Aí foi difícil, cara. Mas eu se insistir, voltei a entrar no ritmo, na rotina, me disciplinar, rotina de estudo, exercícios, né, de questões. Aí eu comecei a voltar bem. Fiz algumas provas, só que eu embalei em 2022 numa sequência de provas que estava maduro já tinha, já estava mais calejado, já estava com experiência de subjetivo, de como estudar a banca, porque eu já tinha passado em São Paulo, fui para a Oral de São Paulo. Então, eu cheguei em 2022 no auge da minha forma física dos concursos, né? Porque é uma questão de atleta, né? Você está se preparando que nem um atleta. Então, eu voltei para o meu auge, o auge que eu estava em 2019, voltei em 2022 e comecei a passar em tudo que eu fazia. Aí eu comecei a surfar uma onda boa. E aí eu passei, estava passando no Tribunal de Justiça do Maranhão, de Pernambuco, Santa Catarina, do estadual e também do TRF4. E nessa altura, ô João, como a prova do MPF ficou num limbo, assim, começou, o MPF estava hibernando, porque ficou 6 anos, 7 anos sem abrir, É. eu meio que desisti do MPF, cara, porque assim, era um sonho impossível, uma prova muito difícil, não estava abrindo, e eu precisava resolver a minha vida. Aí eu falei, ó, se eu não vou ser MPF, eu não quero ser MP estadual porque hum, não gosto da carreira, Não não trai. sou chegado. Respeito, acho uma função importantíssima, mas não é meu perfil. E eu falei, então eu quero ser juiz. Juiz federal, se não der federal, eu quero ser estadual. E aí, cara, eu fui passando em tudo. E a prova do TRF4 me marcou. Uma prova que eu estava muito preparado, estudei muito a banca. A banca era favorável a opiniões minhas que já tinha, tá? Então foi muito fácil pegar a posição na banca. E aí na prova eu fiz uma boa prova. Na prova de sentença penal, caiu um caso, cara. Quando eu olhei assim a prova, eu comecei a rir, tá? Que era um caso de indígena. E eu tinha estudado tudo de indígena, pro MPF, na faculdade. Claro. E eu olhava pro lado assim, a galera coçando a cabeça, assim, desesperado, porque o pessoal não tem esse contato. Aí eu É. falei, pô, essa prova é minha. E eu deitei o cabelo na prova, fiz uma boa prova, eu já tinha a convicção de que aquela ia passar. Conversava com as pessoas depois e eu vi que eu estava bem. Porque a gente vai aprendendo também que essa correção na segunda fase ela é comparativa, especialmente em banca própria, que não é banca profissional, que não tem um espelho tão certinho. É uma correção comparativa, e quando você se compara com teus colegas, você consegue entender ali, mais ou menos, onde você está colocado. Uhum. E aí eu estava já esperando essa resposta do TRF4. Já tinha feito uma segunda fase boa no Maranhão, boa em Pernambuco, confiante. Na verdade, Pernambuco não. Aí abriu a prova da MPF, a prova da MPF. E aí eu falei assim, putz, MPF. Aí começou ali na minha cabeça, pô, o MPF abriu, cara. E eu focado em juiz, estudando para juiz. Aí minha companheira falou assim: Tu não vai fazer? Tava me enchendo o saco com o MPF. Tu não vai fazer o MPF, cara? Falei assim: fazer não, porque eu tenho que estudar matérias que eu não tô lendo, né? Que o MPF tem umas coisas muito próprias, né? Cobrar os enunciados da Câmara. Aí eu falei assim: se eu tiver que viajar, eu não vou. Aí a prova foi em cada capital do país. Aí e eu morava em Vitória na época, Espírito Santo. E aí eu falei, não vou ter que viajar, não vou gastar nada, vou fazer.
Aí eu fui ver o edital, tinha ainda uma taxa de inscrição. Eu falei assim, pagar não. Tá apertado de grana, eu falei assim, vou pagar não, 300 conto. Aí eu já tinha me inscrito para doador de medula óssea. Aí eu falei, se eu vou tentar aqui a isenção, se eu conseguir a isenção, eu faço. Pô, aí tinha que imprimir o negócio, levar lá no MPF, eu fui lá, entreguei, consegui a isenção. Eu falei assim, agora eu vou fazer. Aí botei dois obstáculos para não fazer a prova, superei os dois obstáculos para fazer a prova. Aí eu tinha que estudar para o MPF. E eu não estava Claro. estudando, estava cansado do TRF, tinha voltado do TRF 4. Aí eu fui fazer a prova assim, vou fazer, seja o que Deus quiser, não vou me preparar. E aí, lembrando da prova anterior, que eu não tinha terminado sequer, qual era a minha cabeça? Cara, eu vou ler uma vez a questão e vou marcar e vou à próxima. Porque eu ficava ali fritando na questão, tentando resolver. E eu lia, olhava, marcava. E foi o que eu fiz. Terminei a prova faltando uma hora para terminar a prova. Entreguei lá, falei, aí eu entreguei e falei assim: foi um bom treino. Não estava confiante. Olha só. E é a diferença das duas provas, né? A primeira prova eu estava com uma pressão extrema e nessa, sem pressão nenhuma. Relaxado. Cheguei, botei lá no olho na vaga. E aí eu falei assim: caramba, tô bem. Tava bem. E aí foi uma prova, cara, que eu arrisquei muito na matemática. Que a prova do MPF tem uma questão probabilística muito forte, se você entender ali. Porque são cinco alternativas, uma você marca que não sabe, na verdade você fica entre quatro. Só que a cada quatro erradas, uma certa é anulada. Então não dá para você sair chutando tudo. E aí eu tinha uma técnica que era, eu só vou chutar quando as minhas chances de acertar forem maiores. Só que você tem quatro alternativas. Se você não sabe nenhuma, está entre as quatro, você tem 25% de chance. Chance é baixa. Eu não chutava, marcava não sei, que não conta como errado. Perfeito. Se eu tivesse entre três, também não marcava, que era 33% de chance. Se eu tava entre duas, aí eu marcava, que eu tinha 50% de chance de acertar. Só que Uhum. mesmo assim eu tinha uma técnica além disso, que é para identificar palavras mágicas. São aquelas palavras que têm chance de estar errado, né? Categóricas, sempre, nunca, tudo. Aí eu usava isso também para poder chutar na que tinha mais Eliminar. chance. Então eu chutei muito bem nessa prova e consegui passar. Quando eu passei na primeira fase do MPF, eu ainda assim, teimoso, falei: calma, que a segunda fase do MPF é pior do que a primeira e eu não estou estudando para essa prova há muitos anos. Por quê? Eu também estava na segunda fase de juiz de Pernambuco. E Pernambuco é um estado que eu amo, assim, queria passar lá e tal. E eu estava já mais focado para juiz. E aí eu fiquei assim, ou eu estudo para o MPF, ou eu estudo para Pernambuco. Por mais que o meu sonho, minha vocação fosse o MPF, eu tinha 8 anos de estudo, João. Eu tinha que resolver minha vida, cara. É. Eu tinha que ir no mais lógico, no mais certo. Aí eu falei, Pernambuco. Estudei para Pernambuco, acabei passando também. Fiz a oral depois e tal. Aí eu voltei de Pernambuco, que era uma prova primeiro, eu tinha uma semana e meia para o MPF. Uma semana para a segunda fase do MPF. Aí eu peguei aquela uma semana e só estudei as matérias que são federais. Direitos humanos, internacional público, privado, econômico, financeiro, eleitoral, que no MPF caía também, né? Que, enfim. E aí peguei material de alguns pessoas da banca, dei uma lida ali, alguns enunciados rápido. Eu estava num grupo de WhatsApp que o pessoal mandava assim material assim e mandava enunciado. E aí teve um dia, cara, 2 dias, sem brincadeira, 2 dias que eu tava indo para prova no carro assim, de manhã cedo, olhando o grupo, aí alguém mandou lá um enunciado, eu li e caiu o enunciado. Dois dias que caiu o enunciado. Sem brincadeira. E eu fiz essa prova na segunda fase sem nenhuma pressão também. Falei assim, sempre sonhei estar aqui, eu vou curtir esse momento. Para mim, a segunda fase do MPF foi um fim em si mesmo, né?
Um imperativo categórico. Não, para mim isso aqui já é uma realização. Eu nunca, né? Eu sempre sonhei estar aqui. Eu não estou me preparando como deveria. Não estou apostando aqui. Mas já que eu estou aqui, eu vou curtir esse momento e curtir o momento pra caramba. Né? Fiquei feliz. Eu ia para prova feliz, sem pressão nenhuma. E aí, cara, quando foi sair o resultado ele saiu de madrugada. Aí deu meia-noite, assim, pessoal agitando no grupo, ansioso. E eu falei, eu vou dormir, que eu não vou passar mesmo. Aí eu Cara, fui dormir. Aí eu fui dormir e tive um sonho, né? Tive um sonho que um amigo meu jogava uma prova na minha mesa assim, e falou assim, parabéns, cara. Aí no sonho, eu acordava do sonho, ainda sonhando. Eu acordava de um sonho no sonho e comentava com a minha esposa do lado que eu tinha passado. E aí a gente se abraçava e tal, mas ainda era sonho. Aí eu me dei conta no sonho que eu tava sonhando. Eu falei, putz, é sonho. Aí eu lembrei, então vou acordar agora e vou ver se já tem resultado. Aí eu peguei, acordei, fui abrir o celular. Um amigo meu tinha mandado o diário oficial no meu WhatsApp. Parabéns, camarada. Aí o sonho que se realizou, né? cara, Aí literalmente, chorei, né? chorei, falei assim, vou para oral, né? Aí caiu a ficha. Aí, a ficha não caiu, tava caindo a ficha de oral do MPF. Foi uma semana que eu passei ligando para as pessoas para saber o que fazer. Porque eu tinha a oral do MPF chegando, mas também tinha outros resultados que eu estava esperando, TRF4, enfim. E eu falei, ó, eu preciso definir o que eu quero da vida para me dedicar ao que eu quero. Aí eu fiquei Claro. uma semana e meia conversando com amigos meus, juízes, procuradores da República que já tinham passado. E aí depois de pensar muito, eu falei assim, não, é isso. Era o que eu queria mesmo, é oral. Aí eu foquei 100% no MPF. Foquei 100% no MPF. O MPF foi a última prova que abriu para mim e foi a primeira a acabar. Foi um curso muito rápido, 30º. Então eu fui para a oral do MPF sem antes ter feito as outras orais. E aí fiz a oral do MPF, uma oral muito cansativa. São 11 bancas. Eu sorteio do tema na hora, mas fui bem, né? Fui bem. Eu acho que a oral é minha fase mais tranquila, é a prova oral, que eu mais sinto confortável. E depois eu passei com outros colegas, e aí alguns colegas também estavam nas provas do TRF3, TRF4, e eu falei, cara, eu vou fazer, porque eu estou há 8 anos aqui, plantando, eu vou colher tudo que eu tenho que colher, todos os meus resultados. Aí eu fui fazer também as outras orais, passei também, e confesso que eu fiquei um pouco balançado com o TRF4, porque a quarta região é uma região do sul do país, né? Teoricamente, as lotações são mais estruturadas, mas a carreira de juiz federal realmente, comparando com a de procurador da República, para mim, é, tinha mais contras do que prós, né? Uhum. Lidar com o previdenciário também maçante, a própria movimentação da carreira, ser substituto no MPS já titular. Você tem que ir avançando até a capital. Aí quando você titulariza, você volta para o interior. No MPF você faz um caminho único, né? A gente começa no norte do país e vai depois cada um indo para sua lotação, para os seus estados. Então, algumas questões no MPF de carreira também me fizeram ficar e tô super feliz. E foi essa a minha trajetória. Hoje eu também tenho também um desejo de contribuir com a formação de outras pessoas, para ver se eu ajudo as pessoas também a encurtar esse caminho, porque 8 anos, cara, não é mole, não. Não é mole, não. 8 anos. Você. Não, só pra. É porque eu tô tomando nota aqui, né? Você fez. Quais as orais que você fez então que você passou? Maranhão, TJ Maranhão, TJ Pernambuco, TRF4 e MPF. O TJ de São Paulo eu fui aprovado, infelizmente.
Tá. Então, na verdade, tá. Então foram quatro aprovações. Sim, E você chegou a tomar posse de alguma delas? Não, você foi direto para o MPF. só o MPF. Eu até queria ter tido a experiência de ser juiz, mas Nem que fosse ali um dia, né? não deu. Mas é interessante. Eu me lembro que no teu concurso tem um colega teu, ex-colega agora, né, que é o Tácito. Ele era juiz, passou para MPF, assumiu, depois passou para Pernambuco, inclusive, e agora tá lá no Tácito é um Pernambuco. fenômeno, cara. Tácito é um fenômeno. É, pois é. Eu fiz a prova dele com ele de Pernambuco. A gente já era colega do MPF. Isso, A gente fez a oral junto no mesmo dia. A gente conversava, ficava ali trocando ideia. pois é. Bem legal. Cara, assim, impressionante. Eu tomei nota aqui, eu sempre tomo nota, né? Eu anotei aqui com 3 páginas inteiras aqui, tomando nota. Tô, Caramba. tô igual, tô Valeu, igual Rodrigo. você. Não, tô igual você, fazendo resumo, caderno físico. Mas o Mas, cara, engraçado, João, o ah, engraçado é que na faculdade eu não tinha caderno, né? Aí eu senti, falei, pô, não fiz caderno na faculdade. Aí eu compensei e fiz 23 depois. pois é, pois é. Cara, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que na verdade, eu fiquei muito impressionado com vários pontos aqui. Que eu acho que a galera que tá assistindo vai se identificar, já se identificou, né? Mas assim, o primeiro que mais me impressionou foi você viveu foi uma montanha russa, né? Que você começa a estudar, você vai num crescente, de repente você começa a passar em todas as primeiras fases, né? Aí, ok, começa a ter ferro, tomar ferro ali na segunda fase, até você entender, descobrir que é uma forma diferente de estudar, que faz parte do processo. E aí, de repente, você chega na prova oral do TJ de São Paulo, você reprova na Hum. prova oral e leva aquele baque violento. E quando você pensa em recuperar, vem a pandemia, vem outro baque. Ou seja, e aí você teve que, quase, pelo que eu entendi, né? 19 São Paulo, 18, 19 São Paulo, você tenta recuperar 20 pandemia, 21 começa ali, é um recomeço, né, cara, praticamente. E você volta ao auge em 22 é quando você consegue aí as 4 aprovações. Cara, essa montanha russa emocional, né? Ela é muito pesada, né? E desculpa. E tem gente que não supera nisso, né? Assim, o que que te ajudou nesse momento? Quais os pensamentos ou comportamentos que te ajudaram a de alguma forma sair desse vale, né? Porque foi um vale que você viveu, né? Cara, primeiro assim, questão financeira, obviamente. Não vou esconder, não tem como ser hipócrita. A advocacia já estava me dando uma receita muito boa já, assim, para eu viver bem, mas como eu gastava muito para viajar, eu tive que ter ajuda de familiares, porque viajar pelo Brasil é muito caro, cara. E aí eu falei, não, queria chegar num lugar melhor financeiramente também. Mas além disso, se eu parasse ali, todo o meu tempo gasto, eu ia jogar fora, cara. Falei, não, eu vou até o final. Eu posso passar com 60 anos de idade, mas eu não vou jogar fora o tempo que eu gastei estudando, o dinheiro que eu gastei para viajar. Eu vou chegar. Então, eu acordava todo dia com esse pensamento fixo de que eu vou chegar. Era é assim, foi difícil, porque foram anos de sacrifício, acordar cedo, dormir tarde, perder final de semana, não viajar com a família, mas eu tinha um propósito muito firme e também sobre qual posição que eu queria estar no mundo. Eu me via nas carreiras jurídicas. Legal. A advocacia, ela é muito gratificante, mas tem vários percalços também, que a gente também descobre nas carreiras que tem outros percalços, mas assim, esses percalços da advocacia estavam já me irritando, ter que depender de judiciário para poder ganhar dinheiro, alguns juízes muito antigos já não se atualizavam e davam decisões ruins, então você tem que depender dessa incerteza do judiciário, cobrança de cliente, essa vida também da advocacia, esses problemas estavam já me irritando. E eu queria outra posição. E eu sempre zelei pela autonomia intelectual. Então, nunca me vi em cargos de analista, de técnico, de judiciário.
porque eu queria ter autonomia que na advocacia eu tinha. Apesar de o cliente ter as suas peculiaridades, eu também tinha a faculdade de não estar com o cliente. Inclusive, eu tive alguns clientes que eu rompi o contrato porque eu tinha uma linha e o cliente tinha outra, e o cliente não queria seguir as minhas orientações. Eu falei, então busca outro advogado. Esse desgaste também na advocacia me fez querer mudar de carreira. Entendi, entendi. Quer dizer, você botou na balança, tipo, cara, cheguei até aqui e tem a questão da balança da necessidade, e, tipo assim, era pior parar do que prosseguir, né? Então, assim, você foi adiante, né? É. Eu cheguei no nível já muito alto, né, para poder desistir ali. Eu falei, ah, não. Exatamente, exatamente, é. Outra coisa que me impactou, cara, foi a tua primeira experiência na prova do MPF, né, lá em 2016, né? É. Cara, eu fico imaginando o que deve ter sido pra. Porque assim, eu tentei me colocar no teu lugar, né? Assim, eu tô tentando reviver a situação no teu lugar aqui, né? Pro pessoal se imaginar. Imagina, você tá ali, galera, imagina o seguinte, você tá ali, fazendo a prova do seu sonho. 5 horas de prova, né? E aí, passaram 4 horas e 40 minutos. De repente você para, cai em si, de que faltam ainda 20 questões pra fazer e você não fez. Você sabe que não vai fazer 20 questões em 1 minuto e ainda anotar tudo, né? E aí, de repente, você percebe que, cara, é um castelo que desmoronou na tua cabeça, né? E, além disso, você quebrou emocionalmente. Aí você chora ali. E eu fico imaginando o que que de repente passou pela tua cabeça de, cara, as pessoas estão me vendo aqui chorando, meu sonho tá indo embora, eu não vou conseguir, quando é que vai acontecer de novo? Cara, deve ter sido um turbilhão passando pela tua cabeça ali ao mesmo tempo e você teve que lidar com isso, né? Juntar os cacos e lidar com isso e seguir, né? Eu achei isso bem, bem impactante. Foram várias vezes que eu tive que juntar os cacos, João. Foram É, várias vezes, várias quedas. E eu acho que o segredo é você continuar, não parar, ter resiliência. Eu vejo alguns colegas que passam assim rápido, pessoas que têm seus méritos, são gênios, né? Mas o meu mérito foi a minha resiliência, a minha perseverança. E fica esse recado, assim. Não é todo mundo que. Não são só os gênios que passam. Os perseverantes também passam. Eu acho que esses até passam mais do que os gênios. Então, a perseverança foi a minha virtude. é. Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Pelo que eu vejo, essa é o grande diferencial, né? É o grande diferencial. E outro ponto que me marcou também, que eu acho que são pontos que me marcou na tua história, mas que de alguma forma eu vejo que cria muita conexão com quem está vivendo isso. Foi quando você ouviu a frase, né? Você está amaldiçoado, né? De alguém próximo. E pela forma que você relata, do impacto que isso gerou, deve ter sido alguém bem próximo, né? Óbvio que não precisa falar, claro. Mas imagina assim, alguém próximo que você considera. Porque imagina, eu tô andando na rua, alguém olha pra mim do nada e fala assim, você é amaldiçoado. Pô, dane-se, eu tô cagando porque a pessoa falou, né? Mas se tocou é porque era de alguma forma próximo e você teve que respirar de novo e seguir adiante, né, cara? Pô, tá de parabéns, de verdade. De verdade. Foi muito difícil, cara. Eu acho que, assim, se eu não tivesse uma autoestima elevada, e eu tenho, eu ficaria no chão, seria muito difícil levantar, cara. Porque não foi só a palavra negativa, foi o contexto. Eu tava chegando, tomava. Perdia, perdia. Claro. Então, tinha prova que eu passava na discursiva, na sentença cível, caía na penal. Aí tinha prova que eu passava na discursiva, na penal, caía na cível. Tinha prova que nem na discursiva eu passava. É, Falei, pô, cara, será que eu tô amaldiçoado mesmo? Porque é. eu fiz uma boa faculdade, tinha boas notas, estou estudando há 5 anos e Tem um provérbio antigo que diz assim, né? O poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua, cara. Você pode matar ou você pode levantar uma pessoa pelo que você fala, né? Enfim. sim, Cara, vamos fazer uma virada agora e vamos falar de método de estudo. Você já falou bastante coisa, na verdade, né? E já deu para
extrair. Eu vou sintetizar o que eu já anotei, só para a gente objetivar e aí você acrescentar alguns pontos. Então, o que que eu anotei aqui? Primeiro, você fez resumo, né? Você fez resumo. No teu caso, você fez resumo em caderno físico, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque você mesmo comentou que de repente faria um pouco diferente, né? Particularmente eu gosto da ideia de fazer resumo. Eu sei que gasta muito tempo, mas é um tempo gasto que é um tempo gasto no início, mas que lá na frente você pode economizar muito, porque você depois para fazer a revisão do material que você mesmo fez, cara, isso é ouro, né? Então você fez resumo, né? Você fez exercícios também, você falou que fazia. Na segunda fase, você destacou que a mudança principal que te fez passar foi fazer o estudo direcionado na banca, né? Então Isso, são isso. pontos positivos aqui. Cara, o que que você diria como ponto negativo, assim? O que que você fez que você acha que não foi bom ou deu errado, no teu caso, e que você fica como um alerta pra galera? Porque eu sei que não tem fórmula mágica, né? O que pode funcionar pra um, não pra outro, enfim. Mas no teu caso, o que que você sente como sendo um ponto que não foi legal? Não se apegue ao edital. Tá. Você pegar o edital, querer terminar o edital, o programa da prova, você não vai conseguir, não vai dar foco nas matérias que vão cair, você vai se estressar, vai perder seu tempo. Então, eu queria terminar todo o edital. Loucura, cara. Loucura. Você tem que aprender a filtrar o que vai cair. Tem que aprender a telegrafar a prova. E aí a gente aprende com a banca. É isso que eu jogaria fora que me fez perder muito tempo. A primeira prova de TRF2 que eu fiz, eu imprimi o edital e fiquei marcando o que eu tinha estudado, cara. É. Loucura. Aí eu ia para a prova, os colegas estavam falando do examinador. Ah, o fulano de tal gosta disso, o ciclano gosta daquilo outro. Falei, quem? Eu tava assim, eu tava em Nárnia, tava fora da realidade. É. Fora da Fantástico Mundo de realidade. Bob, né? Fantástico Mundo de Bob. É. Os caras já focando no examinador e eu focando no edital. Esquece o edital e vai para o examinador. Por quê? O examinador, ele tem os seus méritos, ele tem os seus estudos, mas, sendo muito sincero, o examinador sabe menos do que o candidato, menos em termos de extensão. O Claro. examinador, ele vai se aprofundar numa matéria de direito civil, contratos. O cara vai ser o gênio dos contratos. Mas pergunta ele de família. Saber. Candidato, não. Então, quando você entende que a segunda fase, ela faz isso aqui, ó, ela reduz o teu universo de matérias, a vida fica muito mais fácil e também Perfeito. muito mais bela. Você consegue telegrafar a prova. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Para a primeira fase, o que que você colocaria? Você, assim, desde o primeiro momento você foi começar, você deu bem nas primeiras fases. Sim. Mas o que que você, tanto na tua experiência ou de colegas, o que que você considera um erro a ser evitado? Não fazer questões. Porque eu vejo colegas, aí são erros dos outros, né? Que eu sempre orientei. Colegas que estudavam muito, sabiam muito, mas não tinham a chamada malandragem de prova. É uma coisa que só vai viver na prática. Só Tá. vive fazendo questões diárias. Se eu ler a prova e falar assim, tá pensando que eu sou trouxa, né? Tem uma pegadinha aqui. Identificar as pegadinhas da prova, entender o que a questão quer, saber chutar, isso aí é só fazendo questão. Legal, legal. Cara, prova oral. Qual foi, qual seria o teu principal conselho para uma prova oral e um principal erro a ser evitado numa prova oral? Cara, o principal conselho é fazer um curso de oratória para quem não tem uma boa oratória. Isso conta muito. Existem vários cursos no mercado, a pessoa pode escolher e treinar muito a oratória com os colegas. Principal erro, eu diria que é não treinar, porque quem é que reprova na oral? É quem empaca, não consegue falar, gagueja o tempo todo, não consegue responder nada. Treinar é a chave. Tem que treinar a exaustão para a prova oral. Talvez seja menos sobre o conteúdo jurídico e mais sobre performance, né? Porque o conteúdo Isso, jurídico, de João. certa forma, você já mostrou, né? Absolutamente. Sabe por quê?
Porque a gente, nas técnicas desses cursos de oratória, assim, querendo até ser um pouco bem franco, você aprende a errar com convicção. O cara pergunta, o examinador pergunta para você, você não sabe, e você tem que fazer a cara de que sabe e responder algo totalmente aleatório com uma convicção. Porque, assim, às vezes, o examinador, ele perde a atenção, ele perde o fio da meada, aí ele não entende ali o que você está falando, e no final das contas, nem ele sabe se você acertou ou se você errou. Falar com confiança, falar com certeza, de um jeito adequado, é mais importante do que acertar o conteúdo. Eu tenho conhecido que é procurador da República também, um pouco mais antigo, que ele falou que quando chegou na prova oral, e a prova oral do MPF é diferente, né? Enfim, é individualizada, né? Enfim. E Isso. aí ele falou que chegou numa determinada banca, se eu não me engano, de penal, foi perguntar no crime que ele não sabia. E aí ele chegou pro examinador e falou assim, não, sobre esse crime, começou, e aí ele falou assim, olha, sobre esse crime, o que é mais importante é tal ponto. E aí ele levou para outro crime, né? Direcionou porque era onde ele sabia mais. Isso. E o examinador deixou, embarcou na onda dele. Ah, tá ok, deixou, ouviu e foi emendando pergunta em cima do que ele falou. Ó, se deu bem. Aí ele falou que chegou numa outra banca e aí foi feito, já não me lembro agora qual foi. E aí foi feita uma pergunta, ele também não lembrava, não sabia aquele ponto específico, ele tentou dar uma direcionada, uma redirecionada para algum outro ponto meio conecto que ele estava melhor. E ele falou que ele foi interrompido, né? É. A examinadora na época falou assim: olha, não foi isso que eu perguntei, atenha-se ao que eu perguntei. Ele deu aquela destabilizada, mas quando você tem o treinamento, até esses desvios, esses atalhos, atalho no bom sentido da palavra, né? De você encurtar o caminho, tentar chegar a um outro caminho, isso tudo treinamento se torna fundamental, né? Até para a pessoa chegar lá mais calma, né? Assim, menos nervosa, né? Você sabe já o que pode acontecer, né? São técnicas, né? Você trazer para a sua zona de conforto. São várias técnicas que a gente aprende nesses cursos de oratória, de preparação para a prova oral, que eu recomendo assim, faça pelo menos um curso, faça e depois faça treinamento com colegas. Eu tinha Legal. vários colegas que viraram amigos de vida, assim, que passaram já pelos cargos, que a gente fazia rodadas, ficavam 5 pessoas lá no meu escritório, a gente treinando e simulando a banca, era assim, até legal, né, de lembrar disso. Muito legal, muito legal, muito legal. E essa galera passou junto contigo? Uns passaram para juiz, outros para juiz federal, cada um foi passando uma, né? É, legal. E a gente tá caminhando pro fim, cara, e teve um ponto que você falou. Eu também tive um papo com um colega teu, né, que entrou junto, que é o Gustavo Borne, né? E Conheço. ele estudou 7 anos, você estudou 8, então mais ou menos a mesma Treinamos coisa, né? Enfim. juntos. É. Oi? Treinamos juntos para Treinaram oral. juntos. E eu me lembro que ele falou que quando ele entrou no 7º ano de estudo, né, e também não tinha sido aprovado até aquele momento, né, enfim, ele falou que pra ele era o fim, tipo assim, chega, vai ser o final, acabou, eu vou tentar. Falou que não cogitava MPF, que quando abriu o concurso ele falou que, pô, isso tem nada a ver esse concurso pra mim, né? E aí, apesar de ser histórias completamente diferentes, a tua e a dele, né? Mas o que eu tô vendo aqui, de um certo ponto comum, é no momento que você falou assim, cara, não é pra mim mais, eu não tô estudando, meio, você vai pra prova mais ok, né? Ele também, de uma forma um pouco diferente, mas também assim, ok, vou tentar, né? E talvez essa falta de pressão, né, que te atrapalhou tanto da primeira vez, talvez essa falta de pressão tenha sido o que te ajudou a performar bem, né? Tanto em todas as fases, né? Acho Eu isso acho bem que interessante. tem uma questão na vida que te ajuda muito, que é você já estar ganhando dinheiro, já estar estabilizado numa profissão. Quando eu estava para passar, eu já estava com uma remuneração boa na advocacia, me bancando bem, com uma renda legal. E isso dá uma paz, dá uma tranquilidade, porque aí não é mais questão de vida ou morte, sabe? A prova do fim do mundo, é a última prova. Não, assim, mais uma prova aí, se eu não É. passar, minha vida continua. O Gustavo, ele era técnico, né, judiciário, então tinha lá o salário dele, enfim. E eu falo muito pro pessoal, assim, eu acho que a estratégia. Eu gostei muito do que você falou sobre isso.
tocou nesse assunto, né? A estratégia de parar tudo só para estudar, ela parece interessante e de certa forma até é, afinal de contas a pessoa realmente passa a ter muito tempo para estudar durante o dia, né? Só que ela pode ter um lado negativo no médio e Sim, longo prazo, que é exatamente esse ponto financeiro. A pessoa começa, mesmo que a família tem condição, a família fala, não, a gente está aqui com você, vai te sustentar o tempo necessário. Mas, cara, existe uma pressão interna, né? É a com pessoa que certeza. de repente chega um final de semana, pô, eu quero relaxar, quero ir no cinema. Você precisa pegar dinheiro emprestado com o pai, com a mãe, com o familiar, né? Com a esposa, sei lá, com o esposo. Sabe? Isso vai gerando uma pressão interna. Quando você já tem ali, de alguma forma, alguma fonte de receita, isso alivia um pouco a pressão. Continua existindo outras pressões, mas pelo menos alivia um pouco, né? Por isso que eu Legal. acho que assim, esse tempo para só estudar, ele pode ser de um ano. Fica Eu um ano gostei só, disso. um É, ano, depois você volta para o mercado. Mas é é. um ano que você vai dar um salto e você já vai ficar numa posição de competitividade. É isso que você precisa. Legal. Gostei dessa sugestão, pessoal. Bem legal. Cara, muito obrigado. E eu quero te fazer um desafio aqui que eu faço sempre no final da entrevista, que é o seguinte. É, o pessoal terminou de assistir a entrevista agora, vai abrir o caderno para começar a estudar, ou abrir o computador que vai estudar. E a primeira coisa que eles vão ver é uma frase sua, né? By Gabriel Amorim. Que frase seria essa, cara? Planejamento. Faça um planejamento de longo, médio e curto prazo. O que eu quero dizer? Planeje o mês, os 3 meses, planeje a sua semana, faça uma rotina por semana, qual matéria você vai estudar tal mês, qual matéria vai ser outro mês. Organize ali a sua rotina de exercício, de revisão, de jurisprudência. O planejamento é importante. Eu conheço amigos que só estudam pelo vento, né? Vão estudando, mas sem planejar. Cara, eu acho isso uma insanidade, né? Porque, assim, eu conheço, até um colega teu, cara, MPF, né? Eu acho que ele passou um ou dois concursos antes de você. Ele falou que chegou um momento que ele tava, assim, tão estressado que ele não conseguia nem se planejar mais. De tão emocionalmente ele tava desgastado, né? E aí ele falou que pra não parar, a única coisa que ele botou na cabeça é o seguinte: eu quero terminar o dia melhor do que eu comecei. Quero terminar o dia 1% melhor do que... Então ele falou que sentava, respirava. Hoje eu vou estudar o quê? Cara, hoje eu vou estudar tal coisa. Cara, ele abria e começava a estudar. Aí emendava um estudo no outro, terminava o dia, ele falava assim, ufa, terminei o dia, eu estudei, consegui fazer alguns... Cara, ele foi estudando meio... Isso já no final do estudo, né? Fazer isso no Não, início eu acho que é já. uma loucura. Mas no final. Mas é uma estratégia, assim, eu acho que só funcionou pra ele porque isso já foi assim, nos último ano, talvez, do estudo, ele já estava com uma base excelente, ele estava fazendo revisões meio aleatórias, o que também Sim. não recomendo, né? Mas foi uma situação bem atípica. Então, por que que eu estou trazendo esse caso? Porque o pessoal ouve assim, né? Muito aluno chega para mim falando assim: ah, passar em concurso não tem mistério, é sentar o bumbum e estudar. Calma aí, alto lá. Alto lá, né? Tipo assim, Com certeza. não é bem por aí, né? Não é bem por aí, né? Se alguém for muito gênio, pode até ser que seja só estudar de forma aleatória. Mas em 99,9% dos casos, você tem que ter o mínimo de organização e planejamento para estudar, né? Legal, É legal. isso. Cara, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Obrigado aí pela entrevista. Seja bem-vindo ao time do ênfase também, né? Obrigado. Uma honra. O pessoal que tá assistindo, o Gabriel vai fazer parte aí do nosso reta final. E, cara, você já deixou a tua frase, que eu adorei. Faça um planejamento de longo, médio e curto prazo. E eu vou deixar você dar a saudação final, dando uma mensagem direta aí pra galera que tá nessa jornada, nessa labuta que você já viveu. Bem, serviço público precisa de gente vocacionada que realmente queira fazer diferença, né, nas carreiras jurídicas. São carreiras muito importantes que impactam a vida das pessoas de forma muito profunda. Então, se você se sente vocacionado a estar nessa carreira da MPF, da Justiça, tenha perseverança e coloque como um combustível do seu estudo essa vontade de fazer diferença no mundo. Muito bom, cara, muito bom.
É o senso de propósito, né? Isso. A força do propósito, ela move montanhas, né? Muito legal, muito legal. Beleza. Galera, se você curtiu essa entrevista, faz aquilo que a gente sempre sugere aqui, pede pra você, dá o like no vídeo, pega o link, manda para os seus grupos de WhatsApp, manda pra galera, compartilha, coloca no Instagram, divulga. A gente quer alcançar cada vez mais pessoas porque é o tipo de experiência que fortalece muito, né? Então, quantos relatos eu tenho de alunos, ou de, às vezes nem são alunos do ênfase, mas pessoas que simplesmente entram em contato e dizem o seguinte: professor, eu fui muito inspirado por tal ou tal entrevista e aquilo me deu força para eu continuar estudando e eu passei, né? Isso não é poucas vezes que eu ouço isso não, galera. Então, ao fazer isso, você está fazendo o bem para você e o bem também para muita gente. Então, compartilha aí, dá o like, se inscreve no canal e até a próxima entrevista. Gabriel, mais uma vez, cara, muito obrigado. E obrigado pelo seu tempo, Um separar aí abraço. assim, um pouco mais de uma hora aí pra gente estar junto. Valeu, Grande galera. abraço. Abraço. Obrigado.